Quando nós falamos de ser um filho, se você for mulher, saiba que Deus certa vez disse: Vocês serão meus filhos e minhas filhas. Mas quando a Bíblia está se referindo ao corpo de Cristo, ela sempre fala de filho. Você precisa entender que não há macho nem fêmea em Cristo. Você é um filho. Mesmo se você for uma mulher, você é um filho. Enquanto você estiver pensando em termos de homem e mulher, e você se separar de Cristo dizendo ele e eu, então você não está entendendo verdadeiramente o que Paulo disse quando escreveu: Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que eu preciso passar para vocês nesse seminário, para que vocês vejam essa união. Quando você falar, você precisa saber que é o Espírito do Pai falando por meio de você. Deixe-me dar um exemplo. Você conhece a história do profeta Elias e do profeta Eliseu. Você sabe que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. E Elias disse que aquela era uma coisa difícil, mas ele disse: Se você me vir quando eu partir, você vai ter o que pediu. E isso era se Eliseu permanecesse com ele até que ele partisse. Então, se você olhar esses dois homens de Deus, por várias vezes Elias tentou enviar Eliseu para longe, mas Eliseu disse: Não, eu não vou embora. Se eu for, Deus pode levá-lo, então eu não receberei aquela porção dobrada. Então Eliseu permaneceu do lado de Elias. Depois Elias foi tomado e Eliseu imediatamente tomou a capa de Elias, foi até o rio Jordão, feriu as águas com a capa e disse: Onde está o Deus de Elias? E o Jordão se partiu. E se você ler o resto da história de Elias, ele realizou 16 milagres. E Eliseu, quando morreu, tinha feito 31 milagres. Uma porção dobrada deveria ter sido 32 milagres, mas foram só 31. Será que ele não recebeu o que ele pediu? Você pode dizer que chegou perto, mas Deus não é um Deus de só chegar perto. Se você pensar dessa forma, sempre que você tiver uma necessidade, você vai se conformar com a primeira coisa que lhe for oferecida. E você sempre irá se conformar com menos do que o que Deus tem para você. Mas, se você olhar, alguns anos mais tarde, algumas pessoas estavam transportando um homem morto, e quando viram uma companhia de tropas inimigas vindo em sua direção, ficaram com medo e jogaram o corpo do morto na primeira sepultura que encontraram. E era a sepultura de Eliseu. Quando fizeram isso, o corpo do homem morto tocou os ossos de Eliseu e ele ressuscitou. E esse foi o 32º milagre. É aqui que eu queria chegar. Deus guarda a sua palavra, cumpre a sua palavra. Mesmo depois de Eliseu ter morrido, Deus não se esqueceu da promessa e operou o 32º milagre. Eu já ouvi dizerem que foi por causa da unção nos ossos do profeta. Eu não duvido que houvesse alguma coisa ali, mas esse não é o ponto dessa história. Não é uma história sobre unção em ossos, mas essa história é sobre a fidelidade de Deus que guarda as suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O que ele diz que vai fazer, ele faz. Então, nós precisamos saber disso. E a coisa mais incrível em relação a isso é que Deus cumpriu uma promessa que ele próprio não fez. Se você se lembrar da história, Eliseu pediu ao profeta Elias uma porção dobrada. E Deus não falou nada com Elias para ele dizer a Eliseu. Mas Elias só respondeu e disse, ok, e deu as condições. Deus não disse o que iria acontecer. Então, Deus cumpriu uma promessa que não foi ele quem fez, mas sim o seu profeta. Então, Deus cumpre a promessa feita por alguém que fala por ele. Nós esperamos que Deus cumpra as suas próprias palavras, mas Deus também cumpre as palavras do seu povo. Então, você pode falar por Deus e Deus vai cumprir a sua palavra. A Bíblia nos diz que Deus não permitiu que nenhuma das palavras de Samuel caíssem ao chão. Então, o que Samuel disse, Deus cumpriu. Espero que você já esteja vendo a mudança de mentalidade que existe no homem de Deus. Eu tive o privilégio de estar com o Dr. Lester Sumrall por vários anos. Eu vi ele falar coisas, porque ele andava em poder e autoridade, ele falava coisas e aquelas coisas aconteciam. Eu lembro que, certa vez, nós lhe perguntamos, como você faz isso? Você espera Deus falar e depois você fala? Ele respondeu, não, eu olho, decido o que precisa ser feito e eu falo na autoridade de Deus e Deus faz acontecer. Você precisa saber que você pode falar coisas que você sabe que são a vontade de Deus e Deus vai fazer com que aconteçam. Não estou falando de orar e jejuar até que Deus fale, mas falo de você andando com Deus, sabendo como Ele pensa e se sente a respeito das coisas, então você falando essas coisas para que aconteçam. E Deus vai sustentar as suas palavras. Você precisa pensar levando em conta o governo de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. É todo lugar onde Deus tem poder e autoridade. É qualquer lugar onde a vontade dele esteja sendo feita. Jesus disse que se ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus havia chegado. Ele disse aos seus discípulos,
Vão, preguem, anunciem que o reino de Deus chegou até ali. E também disse: curem os enfermos. Mas o que é o reino de Deus? É o governo de Deus, o domínio de Deus, é a realização da vontade de Deus. Você precisa pensar em termos de um governador. Você é um governador espiritual e a autoridade que você tem é a autoridade em que você decidir andar. Eu não sei se você se lembra da história que Jesus contou, o exemplo que ele deu quando disse que se você for fiel sobre uma cidade, ele o colocará sobre 5. Se você for fiel sobre 2, ele o colocará sobre 10. Esse exemplo mostra o que significa ser um governador espiritual. Então vamos pensar um momento nisso, pois eu quero que você compreenda a posição que você tem. Ele disse que quando ele voltar, se você tiver sido fiel sobre uma cidade, ele o colocará sobre 5. Ou, se você tiver sido fiel sobre 2, ele o colocará sobre 10. Agora observe o que vai determinar a sua promoção. Depende do quanto você foi fiel sobre qualquer que seja o reino sobre o qual você decidiu ter autoridade. Você pode decidir: eu vou assumir autoridade sobre esta área, e é isso que vai acontecer aqui, e é isso que não vai acontecer aqui. E quando você andar nessa autoridade e você fizer valer a vontade de Deus, então você pode decidir: eu vou expandir essa área e agora eu vou assumir autoridade sobre 2 cidades. E quando ele voltar, seja qual for a área sobre a qual você foi fiel, ele vai aumentá-la. Ele não diz que você só pode ter autoridade sobre esse pedacinho pequenininho. Ele diz que você decide. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês quiserem ser grandes no reino de Deus, é isso que vocês precisam fazer. Ele não disse: vocês deviam ter vergonha de pensar nisso. Também não disse: essa ideia de ser grande não deveria nem passar pela cabeça de vocês. Mas ao invés disso ele disse: vocês querem ser grandes no reino de Deus? É simples, sirvam. O maior será o servo de todos. Então, é simples ser grande no reino de Deus. Você serve, e quanto mais você serve, maior será você no reino de Deus. É simples assim. Você só decide que vai servir, e você se propõe a servir da forma como você puder. Você pode dizer: eu não acredito que eu possa escolher isso. Mas você pode escolher quantas pessoas você quer servir. E, novamente, para lhe mostrar a posição que você tem, Jesus disse: tudo que vocês amarrarem na terra será amarrado no céu. O que quer que vocês soltarem na terra será solto no céu. Ele estava dizendo: o que quer que vocês permitirem na terra, então os céus permitirão. E o que quer que vocês proibirem na terra, o céu proibirá. As pessoas perguntam: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas essa é a pergunta errada. Deus poderia lhe perguntar: por que você permitiu que isso acontecesse? Você tem domínio sobre essa terra. Você tem a posição de autoridade. Por que você não amarrou isso? Por que você não proibiu? Essa é a posição em que Deus nos colocou. Nós somos os policiais de Deus. Somos nós que decidimos o que acontece nessa terra. E nós precisamos decidir fazer a vontade de Deus e garantir que a vontade dele seja realizada. Alguns de vocês podem estar pensando: isso parece um tanto exagerado, mas eu vou lhes dar versículos claros e vocês vão poder decidir por vocês mesmos. Vocês vão fazer as mesmas obras e obras maiores, ou vão deixar que a religião os coloque em servidão e diga que essas coisas não podem ser feitas? Deus falou aos israelitas e disse-lhes como ele geraria Israel como nação. Ele disse: essa nação será gerada em um dia. Eu farei isso e vocês dirão: será que isso pode acontecer? Deus estava lhes dizendo: eu posso mudar uma nação em um dia, e eu posso mudar uma situação num instante. Ele disse: eu posso gerar uma nação num dia, e as pessoas ficarão surpresas. E ele falou isso por meio do profeta. O que você precisa decidir é qual o tamanho do Deus que você serve. Quanto ele vai operar por meio de você? Deus é maior do que nós podemos imaginar, mas ele é limitado pelo que nós permitimos que ele faça. Nós precisamos ver um Deus que é tão grande que pode até mesmo operar por meio de nós. Lembre-se, tire a sua mente de você. Pare de limitar a Deus com base no seu passado. Confie que Deus o recriou e que fez um bom trabalho, que ele fez o que deveria ter sido feito, da forma como ele deveria fazer. E quando ele o recriou, ele o fez com uma matéria-prima melhor. Ele não o refez somente, ele o fez melhor do que da primeira vez. Ele o fez mais forte, ele o fez mais fiel, ele o fez da mesma substância de que ele é feito. O salmista disse no Salmo 8: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites?
Ele está dizendo: o que há no homem para que o Deus do céu e da terra coloque a sua mente nele? E ele estava falando de homens naturais, nem estava falando ainda de homens nascidos de novo. Lembre-se, nós somos uma nova espécie, não existia nada como você antes. Veja, é isso que nós fazemos errado. Nós nos comparamos a nós mesmos, nós nos comparamos com as pessoas que vimos antes. É bom se lembrar do passado, mas você também precisa se lembrar que a vereda dos justos vai brilhando mais e mais até ser dia completo. Se nós olharmos para o mundo, a cada ano a tecnologia se torna melhor, e essa é a nossa expectativa. Nós não esperamos que eles inventem um novo telefone que você precise pegar e discar, que esteja conectado à parede por um fio. Se alguém lhe mostrar um telefone assim e disser: olha o meu novo telefone, você diria: isso não pode ser novo, porque se isso for novo, então nós demos um passo para trás. Porque temos visto todos os novos modelos de telefones que eles inventam. Agora, por que pensaríamos que o mundo está constantemente progredindo, mas a igreja tem sempre que olhar para o passado? Os melhores dias da igreja estão à nossa frente e não atrás de nós. Amém? É isso que nós somos. Deixe-me dar um exemplo bíblico. Na maioria das igrejas, as pessoas se gloriam nos profetas do Velho Testamento. E eles querem voltar aos dias de Elias, eles querem ser como Eliseu, e eles falam sobre todos os grandes profetas. Mas o livro de Hebreus nos diz que sem nós, da nova aliança, aqueles da velha aliança não poderiam ter sido aperfeiçoados. Jesus disse que Abraão desejou ver o dia dele. Todos os santos do Velho Testamento, que são parte daquela grande nuvem de testemunhas, todos estavam olhando para frente, esperando por esse dia. Eu me lembro de falar com algumas pessoas que me disseram: como eu gostaria de ter vivido nos dias da Rua Azusa, como eu gostaria de ter vivido na cidade de John Lake, como eu gostaria de ter vivido naqueles dias antigos. Mas nós precisamos entender onde é que nós estamos vivendo hoje. John Lake deve estar gritando: avancem, sigam em frente, subam nos meus ombros e vão mais longe do que eu jamais fui. E é isso que os santos do Velho Testamento estavam dizendo. Por que eu tive de nascer tão cedo? Por que eu não podia ter nascido uns 2000 anos mais tarde para que pudesse me tornar uma nova criação e andar nessa terra como um filho do Deus vivo? Era isso que eles esperavam olhando para o futuro. E se você pudesse ouvi-los hoje, eles estariam dizendo: o que vocês estão esperando? O que estão esperando acontecer? Por que vocês não avançam? O que esperam ainda? Vão em frente, avancem, sejam quem vocês são. Não queiram voltar aos nossos dias. Nós não tínhamos o que vocês têm. Se a velha aliança pudesse justificar as pessoas, se pudesse ter dado vida, a Bíblia nos diz que não haveria razão para existir uma nova aliança. Mas nós somos pessoas da nova aliança, do Novo Testamento. Um testamento melhor, feito de promessas melhores. Mas mesmo assim nós queremos voltar à velha aliança. Todas essas promessas são nos dadas para que por elas nós possamos nos tornar participantes da natureza de Deus, para que possamos andar nessa terra como filhos e filhas de Deus, andando e agindo exatamente como o Filho dele. É isso que nós somos. Ele nos deu essas promessas para que possamos escolher andar em fé. E nós sabemos que todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim e o amém. Não há talvez, não há não para as promessas de Deus. Jesus profetizou como um profeta de Deus, falando de um tempo futuro. Os que crerem imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E as coisas que eu fiz, eles também farão. E coisas maiores eles farão, porque eu estou indo para o meu Pai. Então ele foi para o Pai e enviou o seu Espírito. E por causa disso, nós devemos fazer as mesmas obras, e obras maiores ainda. Nós devemos andar nessa terra como ele andou, na plenitude do Espírito, permitindo que o Espírito flua para que possamos falar uma palavra e mudar vidas, mudar o curso da natureza. Você pode decretar coisas exatamente como o profeta decretou que não chovesse e depois decretou que chovesse. Mas você não pode olhar para o passado e ficar desejando ser como eles. Eles desejavam ser como você. Eles deixaram promessas sem ainda terem sido trilhadas. Existem promessas de Deus que eles nunca chegaram a cumprir. Você está numa posição em que você pode decidir quantas promessas você vai deixar sem cumprir. Ou você pode decidir andar como Jesus, como um filho vivo de Deus, e ser quem você é. Nós precisamos olhar para a Bíblia. Ela nos diz que se formos ouvintes da palavra e não praticantes, então nós somos como uma pessoa que se contempla no espelho. Mas assim que se afasta do espelho, se esquece de que tipo de pessoa ela é. Então precisamos ser praticantes. E esse espelho que estamos olhando é a palavra de Deus. Agora deixe-me lhe perguntar uma coisa. Quando você olha para um espelho, o que você vê?
Você vê outra pessoa ou você vê a si mesmo? Se você olha para um retrato, está vendo uma outra pessoa. Mas se você olhar para um espelho, você verá a si mesmo, não é verdade? Tiago disse que se você não praticar a palavra que você ouve, então você olhou para um espelho e se afastou e se esqueceu de como você era. Se você quer saber qual é a sua verdadeira aparência, aqui na Bíblia é o único lugar em que você pode descobrir. Este livro, a Palavra de Deus, é a semente de Deus. Você nasceu de novo dessa semente. Toda semente produz segundo o seu próprio tipo. Jesus é a Palavra de Deus. Essa, a Bíblia, é a Palavra de Deus. Essa é a semente de Deus. Você é nascido dessa semente, você é nascido de Jesus. Toda semente produz segundo o seu próprio tipo. Jesus reproduz segundo o seu próprio tipo. Ele disse que precisava morrer, porque se ele não morresse, não poderia ser ressuscitado. E se um grão de trigo não morrer, ele não pode produzir muitas outras sementes. Jesus quer reproduzir-se em você. A palavra de Deus diz que você foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Jesus disse que ele precisava morrer para que pudesse produzir muito mais sementes. Vocês são as sementes que ele morreu para produzir. Você precisa compreender que Jesus reproduziu perfeitamente a si mesmo. Jesus curava os enfermos, ressuscitava os mortos, e ele era a palavra de Deus, a semente de Deus. Ele não produziu uma semente mutante, mas reproduziu-se a si mesmo. Você não pode se parecer com ele sem curar os enfermos, sem ressuscitar os mortos, sem falar a palavra de Deus, sem andar no Espírito de Deus. Esse é o seu destino. A Bíblia nos diz que Jesus morreu para que ele pudesse levar muitos filhos à glória. Ele está trazendo muitos filhos à glória. Em Romanos, capítulo 8, está escrito que toda a terra está aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. E é isso que nós somos. O mundo está esperando que você se revele, que você cresça e se pareça exatamente como Jesus, que manifeste o Filho de Deus. Amados, nós agora, hoje, somos os filhos de Deus, mas o mundo está esperando que nós nos manifestemos. Parece-me que toda vez que eu vou à igreja, alguém vem me falar de algum demônio que está se manifestando. Por que o demônio se manifesta? Porque ele tem controle sobre a pessoa está cheia do demônio e ele a leva a fazer coisas. Mas a Bíblia diz que o mundo está esperando por nós, que nós nos manifestemos como filhos. É o momento, é a hora de começarmos a nos manifestar. Precisamos nos manifestar. Em vez de demônios se manifestando, o Espírito de Deus deveria nos encher tanto e nos influenciar tanto que deveríamos dizer para as pessoas: eu sinto que uma manifestação está chegando. Se curar os enfermos deixa você com vergonha, se eu aqui pregando a palavra de Deus o deixo com vergonha, então talvez seja bom você ir embora, porque eu sinto que eu estou prestes a me manifestar. Nós precisamos começar a nos manifestar como os filhos de Deus nas lojas de conveniência, nos supermercados, nas lojas de departamento, no seu trabalho, nas ruas. Onde quer que você vir uma necessidade, você deve se manifestar como um filho de Deus. Que o mundo veja os filhos de Deus agindo como o Filho de Deus. Foi para isso que você foi chamado, e é isso que ele quer ser através de você. É importante que você compreenda que você foi chamado para ser isso. E não é algo que você conquista, mas você nasceu de novo e não foi para ser um escravo, especialmente não nasceu escravo do diabo. Você nasceu um filho, e é hora de crescer e agir como um filho, não como um bebê, mas como um filho crescido, como Jesus agia, e aprender a servir para que vocês sejam servos dos homens. Porque você é filho de Deus e por causa disso você é mestre do diabo. Esse é quem você é. Você fala, o céu diz, eu concordo, e o diabo diz, sim, Senhor. É assim que o diabo lhe responde. A maioria de vocês nem quer expulsar um demônio, porque acha que vai demorar muito tempo, porque da última vez levou 2 horas. Mas não é assim que deve ser. Você fala e eles vão embora. É assim que deve funcionar. Você tem aquilo que você acredita. Eu não acredito em batalhas longas. Eu acredito em derrubar o adversário rapidamente. É mais impressionante. Deus merece que nós sejamos impressionantes para Ele. Não deixe o diabo roubar a glória de Deus. A Bíblia diz que o inimigo virá contra você por um caminho, mas fugirá por 7 caminhos. Não diz que ele vai precisar de 2 anos para empacotar as coisas e ir embora. Diz que ele vai fugir. E quando você foge, você não tem tempo de empacotar as coisas, mas deixa tudo para trás e foge. É isso que o diabo faz. Você diz para ele ir e ele ouve, obedece, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você é mais do que vencedor.
Você já é vencedor. Pela sua fé, você é vencedor. Você é nascido de novo. Você venceu o mundo. Você venceu a carne. Você venceu o diabo. Ele precisa ir. Não acredite nas mentiras dele. Não permita que ele o faça se dobrar. O justo é usado como um leão. O diabo não é um leão. Está escrito que ele anda em derredor como um leão. Ele imita um leão. Ele ruge, mas não pode morder. Mas você é da tribo do leão de Judá. O seu rei é o leão. O seu rei é aquele que ruge e o inimigo treme a quilômetros de distância. Porque os demônios tremem ao nome de Jesus. Amado, quando você aprende quem você é em Cristo e quem Ele é em você, a sua vida se torna boa. Você percebe que você não precisa ter medo de enfermidades e doenças. Você não precisa temer nada ou ninguém. Porque você sabe que se Deus é por você, quem pode ser contra você? Somente um tolo poderia vir contra você quando Deus é por você. Vocês são filhos de Deus. Deus vive em vocês por onde quer que vocês vão. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca muda e Ele está em você. Onde quer que você vá, Ele é o mesmo. Ele quer fazer as mesmas coisas, mas você precisa decidir. Hoje eu serei quem eu fui criado para ser. Você foi recriado, Deus o recriou, Ele o fez, e Ele não cria lixo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E você é o rei de quem Ele é rei. Você é sacerdócio real, é realeza. Um sacerdote que é da realeza. E onde está a palavra de um rei, aí há poder. Você precisa entender isso. Amado, não viva o resto da sua vida com coisas que Deus lhe deu, mas que você não usufruiu, não exercitou. Não faça como eu fiz com o meu carro. Não passe mais um dia sequer sem saber os benefícios que lhes são oferecidos. Saiba quem você é. Você é um filho e uma filha do Deus vivo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em você. Você tem dentro de você um Espírito que ressuscita mortos. E se Ele pode ressuscitar os mortos, Ele pode curar os enfermos. Ele pode salvar os perdidos. Ele pode tornar normal alguém que perdeu a mente. Ele pode consertar um corpo aleijado, restaurar órgãos que os médicos removeram. E Ele vive em você. Conheça-o, creia nele, haja como isso sendo verdade. Quando seu colega de trabalho disser o que nós vamos fazer, essa situação parece muito ruim. Você não se junta a ele e começa a concordar dizendo, é verdade, parece muito mal, o que nós vamos fazer? Não, essa é uma oportunidade de Deus para você se levantar e dizer, deixe-me lhe dizer o que eu vou fazer. Nós vamos confiar em Deus e Deus vai nos fazer chegar do outro lado. E quer saber? Fique perto de mim, porque nós dois vamos sair daqui. Porque Deus está em mim e nós andamos juntos. Se você quiser ficar protegido, fique do meu lado. E se você quiser ficar ainda mais protegido, coloque Deus dentro de você. Entenda, você é guardador do seu irmão. Você pode libertá-los, mas você não só os liberta, você os discipula. Você diz, está vendo como eu fiz isso? Você pode fazer isso também se você nascer de novo. Você pode ter o mesmo poder que eu tenho. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso agora. Eu tenho um amigo pastor, ele estava na América do Sul, estava pregando à noite. Ele conhece essa mensagem que estamos ensinando e ele chamou uma menina de 12 anos de idade e tiveram o seguinte diálogo. Você conhece Jesus? E ela respondeu, eu já ouvi falar dele. Você ainda não é cristã? Não. Por que não? Porque ninguém nunca me perguntou se eu queria. Você gostaria de ser cristã? Sim. Então ele levou a Cristo. E ela tinha acabado de nascer de novo ali e ele lhe falou. Olha isso. Coloque a sua mão sobre essa pessoa e fale assim, seja curada em nome de Jesus. A menina fez aquilo e a pessoa foi curada. Tinha nascido de novo, não fazia 5 minutos e já estava curando os enfermos no nome de Jesus. Que desculpa nós podemos ter? Muitos de vocês já estão na igreja há anos, já são nascidos de novo há anos e nunca impuseram as mãos sobre os enfermos, nunca levaram ninguém a Cristo. Amado, é tempo de você ser quem você é. Não é para algum dia distante. Nada vai mudar até que você mude, até que você decida. Hoje eu começo a minha nova vida. Eu devo andar em novidade de vida hoje. Alguém pode dizer, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Quem se importa? Eles já acham que você é louco. Eles já sabem a que igreja você vai. Eles já acham que você tem alguns parafusos soltos. Então não vai fazer mal nenhum você fazer essas coisas e agir como você sabe que deve ser. Não se importe com o que as pessoas pensam. Algumas pessoas vão amá-lo,
Algumas vão odiá-lo e outras vão ridicularizá-lo. Mas e daí? Você vai poder ir para a cama à noite e ver os rostos daquelas pessoas cujas vidas você mudou. Quem se importa com o que os outros dizem? Quem se importa com o que as outras pessoas pensam? Só importa o que Deus pensa. E Ele pensa que você pode fazer todas as coisas por meio de Cristo. Ele pensa que você já é mais do que vencedor. Ele sabe quem você é, pois sabe o que Ele pôs em você. E Ele só quer ver Cristo se revelar. Vamos dar a Deus aquilo pelo que Jesus morreu. Vamos dar-lhe a nossa vida inteira, e não somente a nossa vida do dia de domingo, mas cada parte de nós. E vamos agir exatamente como Jesus. Quando eu comecei, havia muitas coisas que eu não sabia como fazer. Algumas coisas eu nunca tinha feito antes. Mas eu ouvi um homem pregar, e eu reconheci que ele estava vivendo a vida que eu queria viver. Ele estava vivendo a vida que eu pregava, mas que eu não estava vivendo. Eu o ouvi pregar, contar o seu testemunho, e eu pensei, essa é a vida que eu quero. Então um dia eu fui convidado para pregar, e eu sabia que as pessoas daquele lugar para onde eu estava indo nunca tinham me ouvido antes. E eu sabia que eles nunca tinham ouvido aquele outro pregador. Então eu pensei, eu posso ir até lá e agir como aquele outro cara, pregar como ele e agir como ele. E as pessoas não vão saber que eu estarei atuando. Então eu fui até lá e preguei como outro homem. Então eu chamei à frente todos que estavam doentes. Eu nunca havia feito aquilo antes, eu não sabia o que fazer. Mas eu já tinha visto muitos vídeos de homens como A.A. Allen, Jack Cole, Oral Roberts, todos esses homens de Deus. Então eu estava de frente para esse homem e eu perguntei, o que eu posso fazer por você? Eu não sabia o que havia de errado com ele, mas ele estava lá parado assim, com o braço dobrado junto ao corpo. Ele respondeu, meu braço está paralisado, meu ombro dói, não consigo movimentar o meu braço, eu não o movimento há anos. Eu nunca havia feito aquilo antes, eu não sabia o que fazer. Dentro de mim eu queria me virar e ir para a próxima pessoa e perguntar, o que eu posso fazer por você? Mas, em vez disso, de repente, eu me lembrei dos vídeos que eu tinha assistido de A.A. Allen puxando a mulher de uma maca e ela sendo curada. Eu havia assistido ele fazer vários milagres, e foi isso que eu me lembrei naquele momento. Então eu só fiz o que eu vi Allen fazer. Agarrei o braço do homem e falei, no nome de Jesus, braço, você funcione. Eu puxei o braço dele e ficou esticado para frente, parado, e não foi curado. Eu me lembro de pensar, estava melhor antes, porque pelo menos ele podia dirigir para voltar para casa, mas não dá para dirigir com o braço esticado assim. Então eu pensei, vou colocar de volta. E peguei o braço dele e empurrei de novo para trás. E dava para ouvir o barulho do braço se movendo. E eu comecei a pensar, se eu desistir agora, é melhor eu ir embora para casa. Então não desisti, puxei o braço dele de novo, eu empurrei de novo e continuei fazendo isso. Pareceu uma boa ideia no início. Às vezes o Espírito Santo lhe dá uma ideia e quando você faz, ele desaparece e o deixa sozinho e você não sabe o que fazer. Eu continuei movimentando o braço dele, olhando em volta, procurando ajuda. E eu continuei dizendo, no nome de Jesus, braço, você funcione. Então, finalmente eu pensei, eu vou empurrar o braço dele de uma vez e deixar que ele movimente. Então, eu empurrei o braço dele de volta com força e disse, no nome de Jesus, braço, você funcione. E o braço do homem voltou e ele começou a movimentar e ele dizia, estou curado, eu estou curado. E eu fiquei chocado. Eu estava mais surpreso do que o homem. Ele estava movendo o braço e eu me lembro de pensar, sério? Você está curado mesmo? E ele estava gritando e de repente eu percebi, isso funciona. E de repente eu fiquei ousado e comecei a pensar, glória a Deus, nós podemos fazer isso. E eu fui para a próxima pessoa e disse todo confiante, o que eu posso fazer por você? E eu passei por cada pessoa impondo as mãos. 32 pessoas, todas foram curadas naquela noite. Eu nunca tinha feito aquilo antes. Estava só atuando, fazendo como eu tinha visto aquele homem fazer. Mas eu estava atuando como quem eu era. Amado, você precisa agir como quem você é. Esse treinamento essa semana é sobre isso. É por essa razão que isso aqui faz a cura funcionar. Porque isso aqui é quem você é. Você é um filho do Deus vivo, um filho, uma filha de Deus, nascido da palavra dele. Tudo o que essa palavra diz que você pode fazer, você pode fazer. É uma promessa para você. E todas as promessas são o sim e o amém. Assim seja. O sim e o amém. Se você ouvir um não, não é Deus falando. Você diz, eu posso curar os enfermos? E Deus diz, sim e amém. É isso que Deus responde. O diabo diz, ah, não, você se lembra do que você fez? E assim que ele diz isso, você sabe que isso não é de Deus, porque Deus diz, eu jamais me lembrarei dos seus pecados.
Qualquer pessoa que lhe fizer lembrar do seu passado trabalha para o diabo. Deus não vai trazer à tona o seu passado. Deus traz à tona o seu futuro. Deus diz: você é um filho, você é um vaso de honra, você impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados, você expulsa os demônios e eles fogem. Esse é quem você é, não é quem você era, é quem você é. Deus é o eu sou, ele não é o eu era. E ele disse que você é, não diz que você era, você é. E nós ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos isso. Vai ser melhor do que agora, e agora já está muito bom. Esse é quem você é. Amém?